Oi, meu nome é Tarsila. Meu nome é Sinara. Meu nome é Sara. Meu nome é Renan. E meu nome é Jean. E a gente vai falar um pouco sobre o tratamento de água e sobre os recursos hídricos do Brasil. Roda a a vinheta! Há registros de tratamento e purificação da água desde 2000 a.C. na Índia, quando as pessoas já ferviam e filtravam a água para o seu consumo. A poluição das águas se tornou maior quando o ser humano interrompeu as práticas nômades, porque aí, quando ele se instalava em algum lugar, a produção de lixo era maior e teria que haver um descarte para esse lixo. Esse descarte geralmente era feito nos rios, para que a correnteza levasse o lixo para longe. O acúmulo do lixo nas águas ele se tornou ainda maior com a Revolução Industrial, já que aumentou a população e assim aumentou a produção do lixo. Com isso, surgiram várias doenças relacionadas a essa poluição, como a cólera e a febre tifoide. Com o aumento da população doente e assim reduzindo o número de trabalhadores, foi necessário, em 1874, a criação da primeira estação de tratamento de água, com o objetivo de despoluir o rio Tâmisa com filtros de areia. Mas como esse tratamento ocorre? Bom, quando o assunto é recursos hídricos, o Brasil é um país que se destaca. O território brasileiro ele detém cerca de 20% de toda a reserva de água doce superficial da terra. E atualmente, antes das águas provenientes de indústrias, domicílios, serem despejadas no meio ambiente, elas são submetidas a várias formas de tratamento. O tratamento dela antes de ser, digamos, usada e pós-uso dela. Esse tratamento é muito importante, porque é ele que evita a transmissão de doenças através da água quando ela chega à nossa casa e a gente vai usar. Esse tratamento é feito nas estações, como o Renan falou, mas não é todo mundo que tem acesso a essa água tratada. Só 20% da água do Brasil é tratada e 40% apenas da população tem acesso a saneamento. A gente vai mostrar uma mini estação no laboratório para vocês, para mostrar como ocorre esse tratamento. Olá, aqui está representada uma mini estação de tratamento de água. Inicialmente, a água ela entrará nesse tanque de homogeneização, água bruta no caso. Logo após esse tanque, ela entrará em outro tanque que possui uma altura menor, que é justamente para que as partículas com maior peso, no caso, e com granulometria maior, ela fica retida nesse compartimento. Após isso, a água ela seguirá para o compartimento de coagulação, que consiste na adição de sulfeto de alumínio para que as partículas de sujeira elas floculem, elas se unem. Após a etapa de coagulação, vai para a etapa de floculação, que nada mais é que a etapa de coagulação, somente que na floculação a água ela se encontra em movimento. Após a etapa de floculação, a água ela segue para a etapa de decantação, que consiste que os flóculos, as partículas já floculadas e unidas, elas, por meio da ação da gravidade, elas ficam retidas no fundo ou na parede do tanque. Após a etapa de decantação, segue-se para a etapa de filtração, que consiste num filtro composto por seixos de pedras de rio, areia com diferentes granulometrias e filtro ativado e carvão ativado, completando a etapa de filtração. Depois da etapa de filtração, a água passa para esse tanque, onde é adicionado cloro para desinfectar a água e eliminar qualquer germes que seriam nocivos para a saúde humana com o consumo da água. Então, eles bombardeiam o cloro e desinfectam ela. Com isso, ela passa para esse próximo tanque, onde é feita a correção de pH. A correção de pH ela é feita com o cal, que é adicionado na água, corrigindo o pH dela. Depois, ela vem para esse compartimento onde é adicionado o flúor. O flúor tem a função de prevenir ou reduzir o número de cáries na população.
Depois disso, a água já passou por todo o processo, ele vem para esse tanque de água tratada, onde depois a água vai ser distribuída para a população para poder ser consumida. Agora a gente está aqui com a Eliane, ela é mestre e doutora em saneamento e recursos hídricos. A gente vai fazer algumas perguntas para ela sobre esse tema. Então, primeiro a gente queria saber se durante sua atuação profissional e com o que você vivenciou e presenciou, se você classificaria o tratamento de água e esgoto do país como eficaz. O tratamento que é feito em várias regiões, principalmente na área urbana, ele é bastante eficaz. Agora, o que pesa mais é que a gente não tem uma cobertura, né, em várias cidades, principalmente na área rural, né? Na área urbana já a cobertura é melhor, né, com relação ao tratamento de água. Agora, com relação ao tratamento de esgoto, em vários centros urbanos a gente tem uma deficiência muito grande também. Né? A gente tem um site que a gente olha lá essa questão do saneamento, o percentual de atendimento do país, o SNIS, e lá é claro, com relação à coleta do esgoto, ela é feita bastante nas áreas urbanas, mas na área rural ela deixa a desejar. O nosso grande gargalo hoje é a área rural. A área rural hoje, normalmente ela não recebe tratamento de água e nem de esgoto. Né? A área urbana recebe, né, quase que em sua totalidade, nos grandes centros urbanos, água tratada, né? Mas o tratamento de esgoto, ele às vezes não acontece. Acontece simplesmente a coleta e essa coleta, a água é destinada muitas vezes no corpo d'água, sem nenhum tratamento. Embora nós tenhamos aí uma legislação que esteja exigindo, né, com relação tanto à coleta como ao tratamento de esgoto. Ok? Sim. Você acredita que os recursos hídricos do país são bem aproveitados? Olha, eu acho que relativamente sim. Eu acho que, por exemplo, hoje a gente pode usar água de chuva que a gente não está usando, né? Nos centros urbanos, principalmente em lugares que tem cheia, estão tendo aí novas legislações e tudo mais que estimulam, né, as pessoas a coletarem água de chuva com a finalidade não só do reuso, mas também de conter um pouco as enchentes, né? Então, eu acho assim. Agora, a gente pode utilizar com, né, mais zelo, no sentido assim, há grande desperdício ainda da água, né? As nossas redes de distribuição, por exemplo, no país, numa média geral, em torno de 30% da água que é tratada hoje, ela é perdida no meio do caminho, né? Então, eu acho que a gente teria que sanar isso para a gente usar de uma forma mais eficaz, né? Atualmente, o tratamento da água que a gente faz, ele gera algum resíduo e ele pode ser reaproveitado? Gera. Todo tratamento de água, ele gera resíduo, tá? O tratamento de água, coisa que a gente tem um tratamento biológico, que é mais raro, a gente não utiliza muito no Brasil, talvez a gente tenha aí poucas estações de tratamento de água que usa tratamento biológico, mas talvez em algumas áreas rurais, que ele gera menos resíduo, mas o outro tratamento que é físico-químico, ele gera bastante resíduo e essa quantidade de resíduo depende da vazão que está sendo tratada e da qualidade que você está pegando da água para fazer esse tratamento, tá? Com relação ao tratamento desse resíduo, é possível sim. A legislação também hoje, né, está cobrando das empresas de tratamento de água que esse resíduo ele seja tratado e conduzido a um lugar adequado, né, depois desse tratamento. O tratamento básico é o desabamento desse lodo gerado, né? Esse desabamento ele vem sendo feito de diferentes maneiras, mas a maior parte das estações brasileiras ainda não tratam do seu resíduo, né? Então, todo resíduo gerado, normalmente, ele está indo para o corpo d'água, tá? Mas a legislação está exigindo, e eu acho que ao longo do tempo a gente vai se adequando, que também não é da noite para o dia, né? Então, é isso. Muito obrigada, viu? Embora a água exista em abundância no planeta, o seu consumo deve ser controlado. Essa situação ocorre devido ao crescimento populacional e, em consequência disso, o consumo da água para práticas agrícolas, processos industriais, entre outros. Uma cidade que teve que controlar o seu consumo foi Nova York, pois ela enfrentou uma crise de abastecimento na década de 1990, onde os seus reservatórios chegaram a ficar com apenas 27% de sua capacidade.
Para resolver esse problema, a cidade tinha duas opções: ou construir novas tubulações e buscar a água mais distante, ou evitar o desperdício, conscientizando a população e utilizando práticas mais econômicas. A diferença entre as duas é que as técnicas de aumentar a produção de água gastaria cerca de 5 bilhões, enquanto a de evitar o desperdício apenas 500 bilhões. Então o dinheiro falou mais alto e as técnicas adotadas foi a de diminuir o desperdício. Bom, e para isso, a cidade ela adotou um sistema de conscientização da população nas escolas públicas para que o desperdício diminuísse. Também substituiu as descargas convencionais, que gastam cerca de 19 litros por acionamento, pelas novas, que gastam cerca de 70% a menos do que as convencionais. E cada residência que fizesse essa troca recebia um cheque de $125, o que incentivou essa prática. Outra técnica adotada foi a substituição dos encanamentos antigos. E atualmente, Nova York substitui cerca de 90 quilômetros de tubulação por ano. Com essas técnicas simples, a cidade superou a crise de abastecimento e hoje é um exemplo de sustentabilidade em relação ao consumo de água. Um outro exemplo de projeto hidráulico sustentável é a rede de supermercado Verde Mar, que em 2010 instalou sua unidade de Nova Lima, em Belo Horizonte. Foi uma loja totalmente voltada para a sustentabilidade. Um dos seus principais projetos foi a criação de uma estação de tratamento de água dentro da loja, que tinha como meta reaproveitar 80% da água utilizada no estabelecimento. Essa água vinha principalmente do sistema de refrigeração e era utilizada em banheiros, para limpeza de áreas externas e na manutenção de jardins, e também no aquecimento dos pisos. Outro dispositivo também muito utilizado hoje para economia de água é o arejador de torneiras, que em cada uso ele economiza 25% a 50% da água. Isso ocorre porque ele aumenta o ar na saída, reduzindo assim o líquido, sem perder a sensação de pressão. Eu vou falar um pouco da diferença entre a água potável e a água da chuva. O Ministério da Saúde, ele considera como água potável a água que passa por testes físicos, químicos, microbiológicos e por radiação. A água potável, geralmente, ela é captada de cursos d'água, como rios, lagoas, e são passadas por uma estação de tratamento de água. Já as águas captadas da chuva geralmente passam por filtração para retirar as folhas e outras substâncias. É interessante que se realize uma filtragem inicial que bloqueie os resíduos maiores presentes nessa água. Se a cisterna ou o tanque de armazenamento estiverem em locais que não possibilitem a sua distribuição por gravidade, é necessário que se instale uma bomba que leve essa água para uma caixa d'água ou para outros pontos desejados. A partir daí, essa água pode ser utilizada em atividades que não necessita de água potável, como, por exemplo, lavagem de carro, de calçada, de quintal, regar as plantas e também abastecer vasos sanitários, etc.